Gente fina, você já pararam pra pensar em como as traduções feitas por fãs moldam a experiência de um jogo? Não? Nem eu, pelo menos não até agora, e é isso que eu quero comentar aqui. Jogos em sua esmagadora maioria são produzidos lá fora, e por conta disso possuem a língua base do local de onde foram feitos e mais algumas outras, geralmente espanhol ou russo, e inglês sendo o mais dominante deles, because why not? E até mesmo jogos indies que são produzidos aqui no Brasil passam por isso de não trabalhar com a sua língua natal, para que seu jogo possa alcançar o máximo de gente possível, e isso é normal. Hoje em dia é algo comum ter traduções de jogos para a nossa língua, embora jogos menores ainda sigam com o inglês padrão, mas ainda assim traduções é algo muito mais comum hoje em dia do que antigamente, já que naquela época era muito pouco provável ter uma tradução BR oficial para os jogos. Mas nem tudo estava perdido, pois nós tínhamos as traduções feitas por fãs BR. Quem aí nunca jogou um God of War em que as cutscenes eram legendadas e tinham a bandeira do Brasil no canto da tela? Ou até o próprio GTA San Andreas, que, caso você não saiba, nunca teve uma tradução BR oficial e foi criada inteiramente por modders da época. E isso é muito bom. Foram casos em que uma comunidade se importou tanto com o jogo que resolveram criar uma própria tradução para ele, tendo até mesmo incorporado elementos da cultura brasileira linguística para tornar isso com um toque mais BR. Sem essas pessoas, eu nunca iria poder entender a história do Cleitão e o que diabos ele estava fazendo no meio daquele mundo, simplesmente matando um monte de deuses e afins. Ou o CJ e toda sua trajetória em San Andreas. Por isso, traduções feitas por fãs são algo muito importante de ter. É uma forma de permitir que as pessoas tenham contato com jogos aos quais elas não conseguiam antes por conta da barreira linguística. Protesto! E com isso dito, eu quero falar sobre a melhor tradução de todos os tempos, ou pelo menos pra mim. Ace Attorney, ou para os mais íntimos BR, Advogados de Primeira, é uma das minhas franquias de jogos favoritas. Pokémon e Advogados de Primeira ficam bem pareados ali nisso, amo muito os dois universos. Eu gosto muito do Veríssimo e como ele interage com a Alice e o resto da patotinha da história, com o esperto Gaspar, o Eduardo, a Aline, pelo menos quando ela tá viva ou canalizada. Mas deixa eu te contar um negócio, é um segredinho milenar, então presta bastante atenção. Esses não são os nomes verdadeiros deles. Pois é, gente fina, se você em algum momento ouviu o Fênix ser chamado de Veríssimo por alguém, saiba que esse nome nunca foi oficial para ele, e que, na verdade, isso foi um nome muito popularizado por uma tradução feita por um grupo de fãs. Vamos falar disso daqui a pouco. Antes eu vou dar a vocês um pouco de contexto. Pra quem não sabe, Advogados de Primeira é um jogo de aventura visual novel criado pela Capcom, em que você joga como advogado de defesa, e defende casos de assassinatos com base nas leis japonesas. Sim, esse é um jogo japonês, originalmente feito para Game Boy Advance com o nome de Gyakuten Saiban e somente lançado no Japão. Entretanto, eventualmente, em um remake para Nintendo DS, ele recebeu uma tradução oficial para a língua inglesa, e mais tarde, no mesmo ano, uma tradução norte-americana. O jogo fez tanto sucesso que logo recebeu muita atenção, mas pelo fato de não ter uma tradução oficial para português, ele não chegou muito no Brasil, até por ser uma visual novel e o texto ser a principal função de progressão do jogo. E foi aí, gente fina, que um grupo de pessoas se mobilizaram para criar uma tradução para Ace Attorney. Um grupo muito apaixonado pela obra que se chama Gyakuten Sabão, que é um trocadilho com o nome original de Ace Attorney, que é Gyakuten Saiban. E o diferencial desse grupo é que eles não queriam fazer apenas uma tradução direta da versão norte-americana de Ace Attorney. Eles poderiam ter feito isso? Sim, muitas traduções de fã fazem isso. Pokémon da antiga geração era bem isso, e era o suficiente. Ace Attorney também poderia ter sido dessa forma, portanto que você soubesse a história principal, você poderia prosseguir em terminar o jogo. Mas não, eles queriam algo maior. Mais um pouco de contexto. A questão desse jogo é que ele tem um estilo muito particular de universo. Não é algo intrinsecamente somente dele, mas eu diria que é algo muito intrínseco à própria narrativa de Ace Attorney. Os personagens desse universo são muito expressivos e únicos, cada um com suas peculiaridades e nenhum é igual ao outro. O mundo é muito vivo e muito da cultura japonesa estava em todo canto desse jogo, assim como muitos trocadilhos também com os nomes dos personagens, dado as suas características. São vários, mas eu consigo dizer dois mais interessantes para vocês entenderem. Fênix, o protagonista, tem o sobrenome Naruhodô, que é literalmente o significado de se concordar com algo que está sendo dito. Seu melhor amigo tem o sobrenome Yahari, que lembra Yapari, que significa eu sabia, como esperado, algo que era aguardado. E justamente esse personagem carrega uma clássica frase que é: por trás de qualquer incidente você sabe que está o Yahari, mas em japonês ficaria Jigen no Kageri Yapari Yahari. Na tradução norte-americana, eles pegaram muito do significado desses trocadilhos e o regionalizaram para sua língua. Naruhodô virou right, que lembra a palavra right, que significa certo. Yahari virou butty, que lembra butt, a qual tem o significado de bunda em inglês.
E em sua frase ficaria When something smells, usually the butty, que traduzido no foneticamente soaria algo como se algo cheira mal, geralmente é a bunda. Algumas outras traduções também foram por esse caminho. A francesa e a alemã, por exemplo, regionalizaram as piadas também. Mas não é via de regra, uma vez que a tradução em espanhol só fez a tradução direta da versão norte-americana. O ponto é, embora os trocadilhos não movimentem a narrativa, eles são algo que fazem parte da identidade do jogo como um todo. E é por isso que muitas traduções mantiveram os trocadilhos, mas o fizeram de uma forma que se comunicasse com a sua região. Dito isso, Jaco Tem Sabão resolveu fazer algo especial também para o nosso Brasilzão. E, apesar de ser um trampo muito mais difícil do que apenas traduzir diretamente, ela resolveu colocar o nosso toque brasileiro aos nomes e os trocadilhos. E foi assim então que nasceu o Fênix Veríssimo, que lembra a palavra verossímil, algo que é verdadeiro, o que condiz bastante com seu cargo de advogado de defesa. Butsy virou Mauro Vário, porque, né, se algo deu ruim, só pode ser o Vário, pra variar. Indo um pouco além, temos Cíntia Rocha, que lembra Cinti Rocha, algo que casa muito com a forma que essa personagem morre no primeiro caso. Ou o personagem Tomás Dores, que toma as dores, algo que esse personagem faz de vez em quando, ou no sentido mesmo dele ter dor por sempre perder. Temos também o Franco Eu vi isso, que é a testemunha do primeiro caso, mas logo pode se mudar para eu fiz isso, quando é revelado que ele é o assassino. E gente fina, esse é só o primeiro caso, eu podia continuar falando aqui por horas a fio sobre os vários trocadilhos com os nomes dos personagens de Advogados de Primeira. Talvez eu até faça um vídeo disso, quem sabe. Mas não é só nisso que a tradução se destaca. A tradução feita pelo time da Jaco Tem Sabão também tem dublagem. Cada personagem no tribunal tem sua própria voz e fala de acordo com as exclamações características do jogo, Hold It e Objection, dublados para um momento e protesto, respectivamente. E cada personagem tem uma sua forma única de exclamar, e cada dublador faz um papel muito bom em incorporar os personagens ao qual eles estão dublando. Você ouve como o Fênix é determinado quando ele protesta, você escuta como o Eduardo é firme, como o Tomás é estridente e até mesmo como o Von Karma é intimidador, e mais firme ainda que o Eduardo, mostrando que ele é a real força opositora ao protagonista na primeira história. Sem contar com os vários gráficos alterados, cada palavra do cenário é traduzida também para complementar as falas dos personagens. Cada trocadilho fazia sentido, cada piada é algo que sabemos e me tirava uma gargalhada sincera quando eu via. Advogados de Primeira é uma série de jogos incrível na minha opinião, por diversos motivos, mas no final do dia eu sinto que meu grande carinho pelo jogo é a reflexão do grande carinho que a Jaco Tem Sabão colocou na tradução. E é isso que faz essa tradução ser tão especial. Ela não só traz Advogados de Primeira para o português, mas transforma o jogo em algo único, cheio de personalidade e carinho, feito por quem realmente ama a série. Uma verdadeira carta de amor para os fãs brasileiros. Hoje em dia é muito difícil ver algo assim sendo feito oficialmente, seja porque as empresas não estão nem aí ou simplesmente lançam algo simples e direto ao ponto, sem o charme brasileiro de ser. E isso não é necessariamente ruim, antes ser uma tradução mediana do que não ter nenhuma. Mas em meio a tudo isso, eu fico feliz que existam pessoas como o time da Jaco Tem Sabão que tomam as dores e se mobilizam para construir algo tão incrível assim. E eu acho que isso merece ter mais reconhecimento, porque para mim, isso é uma obra de arte à sua forma. Eles têm todas as traduções assim dos jogos principais da série de Advogados de Primeira e recentemente, se eu não me engano, eles lançaram a tradução completa das versões Promotores de Primeira, que é um spin-off mais focado no Eduardo da Espada. Mas enfim, é isso. O que vocês acham desse tema? Sabiam desses detalhes que eu comentei? Deixa sua opinião aí nos comentários sobre sua experiência com tradução de jogos. Agradecido por assistirem, curta se gostou e se inscreva para ver mais conteúdo assim e bye!